Namastê! Hoje eu quero falar sobre realidade. Você sabe o que é real e o que não é real? Você sabe diferenciar realmente a realidade daquilo que não é realidade? Você tem parâmetros para isso? Ou você faz isso de acordo com a sua opinião, com o que você julga ser real? Bom, para responder isso, eu vou contar duas histórias. A primeira delas é que, sempre que eu tive algum questionamento, eu sempre fui conversar com o meu pai. E ao invés dele me responder de cara aquilo que eu estava perguntando, ele sempre colocava uma nova pergunta dentro da minha cabeça. E ele sempre me contou essa historinha que eu vou contar para vocês agora, que é a história do oxigênio e do peixe, e tem mais um personagem. Do oxigênio, ele falava assim pra mim, eu falava, pai, tal coisa, eu acho que é isso, minha opinião é essa, eu tô vendo isso, eu tô achando isso aqui. Ele falava assim pra mim, Fá, você vê o oxigênio? Eu falava, não, pai, eu não vejo oxigênio. Mas ele existe, não existe? Existe, o oxigênio existe, claro, né? Sem oxigênio a gente morreria, né? Precisamos dele para viver e tal. Ok, mas você não vê? Não, não vejo. E o peixe? Eu falava, pai, o que tem a ver o peixe com essa conversa, né? Não, então, o peixe está dentro da água. Você acha que o peixe enxerga a água? Pai, eu não sei se o peixe enxerga a água, eu nunca fui peixe, mas tirando da análise de que nós não enxergamos o ar, talvez o peixe não enxergue a água. Mas ele precisa da água para viver, não precisa? Precisa. Se tirar o peixe da água, ele morre, não morre? Morre. E a minhoca? Cada vez vai ficando mais sério, né? Mas minhoca, meu, agora, pai, o que tem a ver uma minhoca com essa história? Com uma perguntinha que eu te fiz. Você acha que a minhoca enxerga a terra? Eu falava, bom, não faço a menor ideia, mas partindo do princípio que o ser humano não vê o ar, o peixe não vê a água, tá, talvez a minhoca não enxergue a terra, talvez ali seja o habitat dela, né, e ela não enxerga a terra. Mas ela precisa da terra para viver, não precisa? Sim, ela precisa da terra para viver. Bom, então ele fala assim, então como que você pode julgar a realidade aquilo que você vê? E eu sempre fiquei com essa pergunta na minha cabeça, até que eu fui impactada por duas vezes por uma história. Primeiro num filme, depois eu comprei um livro, que na hora que eu abri o livro, a primeira página era essa história, de Platão. Vou pedir aqui licença para Platão para contar uma história dele que se chama A Caverna de Platão, que diz o seguinte: o que Platão diria sobre realidade? Platão diria que a realidade nada mais é do que a interpretação daquilo que você está vendo, mas por meio dos seus sentidos, e não do que de fato é real. E aí ele conta a historinha da caverna, que é o seguinte: um grupo de pessoas foi colocado dentro de uma caverna por alguns captores, né? Algumas pessoas lá capturaram pessoas, colocaram no fundo de uma caverna. Essas pessoas nunca enxergaram o mundo lá fora. Desde sempre foram colocadas dentro dessa caverna, viradas de frente para a parede, e elas foram amarradas de forma que elas não podiam se virar e ver a luz e ver o que tinha lá fora. Então elas só viam a parede do fundo da caverna. Atrás delas tinha um muro pequeno e uma fogueira. E volta e meia, esses captores passavam por trás desse muro, né? Aqui está o muro, né? O muro. Os captores passavam carregando algumas coisas, galho de árvore, um bichinho. E essa fogueira projetava essas imagens no fundo da caverna, fazia sombras ali no fundo da caverna. E isso era tudo o que essas pessoas viam. E elas ficaram ali durante anos. Até que um dia, um dos captores decidiu libertar uma dessas pessoas. Pegou desamarrou e permitiu que ele se virasse primeiro e olhasse a luz. E ele já se impactou com aquilo. Uau!
E aí essa pessoa saiu da caverna e viu o mundo real. E viu que ele estava dentro de um espaço e que ali fora tinha muito mais coisas, que tinha árvore, que tinha animais, que o que ele enxergava no fundo da caverna eram sombras, não era realidade, que era a sombra daquela fogueira. Ele ficou encantado, maravilhado com tudo aquilo e falou assim, nossa, eu preciso avisar, falar para os meus amigos que o que eles estão vendo não é real. Então essa pessoa voltou para dentro da caverna e foi contar para os amigos dela o que ela tinha visto. Então ele falou, olha, lá fora tem animais, tem árvores, existe uma fogueira, isso aqui são sombras. E o que aconteceu? As pessoas que estavam dentro da caverna não acreditaram. Eles falaram, mas como assim? Não, você está errado, ó, eu tô vendo aqui, ó, olha aqui, ó, passando aqui, ó. Isso é real, porque eu estou vendo isso aqui. Então eles não acreditaram, porque eles julgaram ser real aquilo que eles estavam vendo. Voltando ao início da minha pergunta, eu te faço uma pergunta. Se a minhoca, voltando para a minhoca, se a minhoca que está embaixo da terra tivesse um segundo de consciência, da consciência humana, se pegasse o nosso raciocínio, a nossa consciência, e colocasse nela por um segundo e ela pudesse ver tudo o que existe logo acima dela. Acima dela existe um mundo, existem pessoas, existem carros, existem outros planetas. Será que a minhoca sabe que existe um outro planeta, que ela está no planeta Terra e que existe Marte, Vênus, Plutão? Será que ela sabe isso? Então, se ela tivesse um minuto de consciência e pudesse enxergar aonde ela vive e quão grande é esse universo, será que ela ainda permaneceria minhoca? Será? E quanto a nós, seres humanos, será que se a gente se permitisse ter um pouquinho mais, um segundo mais de consciência, será que a gente conseguiria ver o ambiente em que a gente vive e quão mais deve existir que a gente sequer faz ideia? Será que a gente se daria conta da nossa realidade? Bom, essa é a pergunta que eu te faço. Se você tivesse um segundo mais de consciência, se você se permitisse saber um pouco mais, enxergar a realidade não a partir dos seus sentimentos, mas como de fato ela é, você permaneceria você ou você seria uma outra pessoa? Namastê.